De todo o Brasil, ligado na Record News. Estão de volta as emoções dos Jogos Pan-Americanos Guadalajara 2011. Neste penúltimo dia de Jogos Pan-Americanos, a Record News abre as suas transmissões neste sabadão com a prova da marcha atlética. 50 quilômetros pelas ruas de Guadalajara. É muita coisa. Você vê aí as imagens ainda de Guadalajara escura. A prova aconteceu 7h30 da manhã, foi dada a largada. Os atletas, portanto, 7h30 da manhã, horário Guadalajara. Os atletas, portanto, já estão aí há muito tempo pelas ruas de Guadalajara, tentando uma medalha nessa marcha atlética de 50 quilômetros. 16 atletas largaram. A essa altura, eu volto a lembrar, essas são imagens gravadas do começo da prova. Durante algum tempo a gente vai acompanhar as imagens gravadas pela geração mexicana. São as imagens que nós vamos receber aqui no Brasil. E aí sim, o final da prova, a TV mexicana vai gerar pra gente ao vivo. Aí sim nós vamos conhecer os medalhistas. A essa altura já temos 4 atletas eliminados. O David Talcott, dos Estados Unidos. O Mário Santos Júnior, atleta do Brasil. O Andrés Chocho, do Equador, que chegou a liderar a prova. E também o Inácio Arraia, do Chile. São esses os 4 atletas desclassificados até aqui. Desclassificados por quê? Provavelmente por falta de técnica na marcha. O atleta tem que estar o tempo todo com pelo menos um dos pés em contato com o solo. Caso contrário, ele toma advertência. Se tomar 3 advertências, aí está eliminado, está desclassificado. Olha aí, as imagens de hoje cedo. O Brasil ainda tem um representante nessa prova da marcha atlética de 50 quilômetros. É o Jonathan Hickman, que na última parcial passou na 6ª colocação. Ou seja, não está tão longe assim do primeiro lugar. Vamos conversar lá em Guadalajara com o nosso especialista. O homem era de velocidade. Corria 100, 200 metros. Aí é até outro esporte, né, Robson Caetano? Bom dia para você, amigo. Muito bom dia, Nardini. Bom dia a todo mundo no Brasil. A marcha atlética é uma prova que tem essa peculiaridade, né? Os atletas têm que caminhar o mais rápido possível e nesse deslocamento eles vão balançando, né? Aí os quadris de um lado para o outro. Ou seja, manter um dos pés em contato com o solo é muito importante. E nessa classificação agora, uma briga intensa está acontecendo pela liderança, que é o Jaime Quiunch, da Guatemala, com o José Oeda, do México. Os dois passaram literalmente no mesmo décimo, no mesmo centésimo. Então eles estão brigando intensamente pela liderança nessa prova. O Horácio Nava, do México, vem em terceiro lugar. Ele que, num determinado momento, havia aqui no nosso placar que ele tinha recebido a 3ª punição, mas não foi isso que aconteceu. Ele continua em terceiro lugar. E em quarto vem um outro guatemalteco, o Aníbal Pau, que vem também numa briga muito intensa, tentando buscar o terceiro lugar. O brasileiro vem muito bem na prova, não recebeu nenhuma punição até agora e está se mantendo tranquilo. Ele recebeu uma punição até agora, perdão, e vem se mantendo tranquilo. A marcha atlética é uma prova que é muito sacrificante para o atleta, é muito pior, inclusive, do que a maratona. Serão 25 voltas nesse percurso de 2 km, que é o mesmo percurso que aconteceu nos 20 km de marcha, Nardini. Agora, Robson, a gente observa aqui, eu estava também na transmissão da marcha de 20 quilômetros no fim de semana passado, deu Guatemala no feminino, com a Rami Amarilis, e também no masculino, com o Eric Barrondo. Chega a ser uma surpresa esse desempenho da Guatemala, ou é um país com alguma tradição em provas de marcha atlética? Não, ontem eu conversava com alguns técnicos no estádio aqui de Guadalajara, e eles se diziam surpresos com esse resultado da Guatemala, na marcha. É claro que eles estão investindo em provas que não têm tanta tradição. Eles que estão começando a apostar e dar oportunidade para atletas que se destacam nessas provas. Então, a Guatemala vem investindo nesse aspecto. O que a gente tem observado ao longo dos anos é o México com uma tradição muito grande. Tanto é que o recorde da prova dos 50 quilômetros pertence a um mexicano, que foi em Mar del Plata, o Carlos Marceneiro. Então, nesse momento, México, Equador, são países que têm mais tradição nessa prova do que a Guatemala. Maravilha. Como disse o Robson Caetano,
São 25 voltas ao redor desse circuito de 2 quilômetros montado na Avenida Vallarta, uma das principais de Guadalajara. A chegada, mais uma vez, você vê ali ao fundo, os Arcos de Vallarta, onde foi a chegada da maratona, vencida pela brasileira, a Adriana, onde foi a chegada também do ciclismo de estrada, enfim. Essa região da cidade recebendo as principais provas de rua desses Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. Eu volto a lembrar você, essas são imagens do começo da prova. Imagens, olha só, aí o momento da desqualificação do brasileiro Mário Santos Júnior, que era o brasileiro com o melhor tempo nessa prova. O Hickman, que ainda continua na prova, você vê aí, esse é o quadro onde os árbitros anotam as penalidades, as punições de cada um dos marchadores que fazem essa prova de 17 quilômetros. Aí era ainda o 16º quilômetro com 17 voltas para o final. A gente está acompanhando um compacto do que aconteceu na prova até aqui. Já já, a parte final da prova, dos 50 quilômetros de marcha atlética, a gente vai acompanhar ao vivo e na torcida pelo brasileiro. Tá aí, ó, o Jonathan Hickman, brasileiro número 465, que vem se mantendo entre a 8ª, 7ª posição. Agora está em 6º o Jonathan Hickman, ou seja, o brasileiro ainda não está longe do pódio, não. Robson Caetano, embora o Jonathan Hickman não tenha um tempo assim tão expressivo até hoje na vida, parece bem na prova e prestes a fazer o seu melhor tempo da carreira, né? Exatamente nos Jogos Pan-Americanos. Exatamente, Nardini. E uma coisa que chama atenção é que ele vem fazendo um ritmo muito confortável, né? E para explicar um pouquinho essa situação de desqualificação, tem as advertências, que é um símbolo como se fosse um tio, e a punição, né? No caso, a primeira punição, a segunda punição, a terceira punição desqualificam o atleta. Então ele recebe a advertência, que é um símbolo como se fosse um tio, ele está em observação, e aí ele recebe como um símbolo como se fosse o mais, aquele símbolo de mais ou menos que a gente aprende na escola, que é a punição efetiva no atleta. E ele recebe a primeira, a segunda e na terceira e está desqualificado. O Jonathan Hickman, que conseguiu o índice para os Jogos Pan-Americanos quando chegou na 16ª colocação numa etapa do Circuito Mundial de Marcha Atlética. Ele fez o percurso de 50 quilômetros em 4 horas, 12 minutos e 22 segundos. É muito tempo. Pelo menos esses atletas que você viu aí no começo largaram com 14 graus pela manhã, agora por volta de 18 graus em Guadalajara. Isso ajuda também, né, Robson Caetano? Porque semana passada as atletas e os atletas que fizeram os 20 quilômetros tinham aí mais de 20 graus. Era um adversário a mais para cumprir uma prova tão longa, tão desgastante. Exatamente. E uma coisa também que a gente tem que ressaltar é que o calor no asfalto ele é muito maior do que o calor que a gente sente quando a gente está andando de carro por aí. E numa competição como essa, que o alto nível técnico é exigido, os atletas se desgastam com muito mais facilidade, né? Todos os órgãos internos numa prova como essa, que é uma prova realmente muito extenuante, sentem muito. Rim, baço, fígado. Tem atletas que acabam abandonando a prova porque sentem realmente um desconforto muito grande na parte interna do organismo. Aí o brasileiro. E aí as imagens aéreas de Guadalajara, você vê. Agora já imagens ao vivo. Aquela parte redonda, aquela rotatória ali no meio, é a Fonte Minerva. Um dos principais monumentos da cidade. Aquelas eram imagens ao vivo de Guadalajara, imagens feitas do helicóptero. E aí, olha aí, os líderes da prova até aqui, o Ieda do México e o Kiwish da Guatemala. Estamos acompanhando a marcha atlética de 50 quilômetros desses Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, no último dia do PAN. Então aí, os mexicanos são 2 na briga pela liderança. Você vê ali, à frente, número 661, o José Ojeda. Ao lado dele, o Jaime Kiwish, da Guatemala. E na terceira colocação, o outro mexicano da prova, o Horácio Nava. Os 2 mexicanos
por enquanto, ocupando 2 lugares no pódio. Aí, os líderes com 2 horas, quase 2 horas e 43 de prova, já pelas ruas de Guadalajara. É claro, com o passar do dia a temperatura vai aumentando, o desgaste também. Isso vai sendo mais um desafio para esses atletas. Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. PAN 2011 tá na Record News, tá com o Brasil. Jogos Pan-Americanos Guadalajara 2011. Estamos de volta com imagens da prova da marcha atlética. Você viu ali o guatemalteco Aníbal Pau se arrastando pelas ruas de Guadalajara. Não é fácil não. 2 horas e 50 quase de prova. A liderança é dos 2 mexicanos. Os 2 mexicanos, para a alegria da torcida que mais uma vez apoia muito as provas de rua, lideram a prova. Horácio Nava e também o José Ojeda. E aí o brasileiro, Jonathan Hickman, na última parcial, passou na 6ª colocação. Tá vivo na prova o brasileiro ainda. Agora há pouco tivemos o abandono do Alan Medina, de Costa Rica. Atleta que não aguentou o tranco. Parou a prova no meio do caminho. Vou voltar a falar com o Robson Caetano, tá lá em Guadalajara. Robson, além de preparo físico, muito preparo físico, é preciso ter muita cabeça também, né? São quase 4 horas de prova. Você, junto com você ali, você e o seu esforço. É muito complicado, né? Exatamente, Nardini. Não é só o físico que conta. Numa prova como essa, maratona, até os próprios 20 quilômetros de marcha atlética, o foco tem que ser muito grande, o atleta tem que estar muito concentrado. E o Horácio Nava estava na perseguição aí aos líderes da prova, conseguiu chegar e nesse momento ele está muito mais forte psicologicamente, porque quando você vem de trás e consegue alcançar os líderes de uma prova como essa, tão difícil, faltando apenas 12 quilômetros para a prova, para terminar, você fica muito bem posicionado para atacar no finalzinho e dar o sprint final. Se é que eles têm perna para dar um sprint final nessa prova, Nardini. Não é fácil não. Agora, Robson, confirma a informação que esse pessoal dos 50 quilômetros da marcha atlética, em quilômetros, durante a semana de treinamento, eles percorrem mais quilômetros que o pessoal da maratona? É mais puxado ainda? O treinamento é muito mais puxado, eles fazem por semana, dependendo da época, eles fazem por semana aí o sofrimento do atleta Alan Medina, de Costa Rica. Realmente é uma prova desgastante demais, o treinamento é extenuante demais, os atletas sentem muito, se preparam muito mais do que o necessário para poder estar numa prova como essa. Por semana eles percorrem, dependendo da época, mais de 400 quilômetros, 550 quilômetros por semana para poder realizar uma prova como essa. O treinamento para marcha atlética realmente nos 50 quilômetros é muito maior do que o treinamento dos meninos da maratona. Porém, para quem gosta da caminhada, para quem gosta de fazer as suas caminhadas matinais, esse não é o modelo ideal para que seja feito. Antes, procure um médico e faça a sua caminhada num ritmo muito mais confortável do que esse. Você vê aí o árbitro com uma advertência, é a segunda advertência para o brasileiro, o Jonathan Hickman. Mais uma, ele sai da prova. O árbitro vai ali, mostra a plaquinha amarela. E aí os líderes, sempre eles. Os mexicanos, Horácio Nava e José Ojeda. E também o atleta da Guatemala, o Jaime Quillos. Estamos chegando a 2 horas e 53. Oi, Robson, pode falar. Agora, Nardini, só para a gente ilustrar, a placa levantada ali para o brasileiro foi a placa de estamos observando, é observação, né, que é a placa do tiozinho, aquele tio, né? Então o atleta está em observação nesse momento, ele recebeu a primeira punição, recebeu agora a plaquinha que a gente pode observar ali muito rapidamente, que é um tio. E aí, na próxima, ele recebe uma advertência que é aquele sinalzinho de mais. Então, se ele receber esse sinalzinho, essa plaquinha, está considerado advertido.
Estão aí os dois mexicanos e o guatemalteco. A Guatemala que dominou as provas de 20 quilômetros, levando a medalha de ouro tanto no masculino quanto no feminino. Está na briga também pelo ouro nos 50 quilômetros da marcha atlética. Você vê aí os atletas passando mais uma vez sob os arcos de Vallarta. O percurso é por toda a Avenida Vallarta, ou melhor, uma parte dela, uma das principais avenidas de Guadalajara. Você vê aí o aviso: 38 quilômetros, 6 voltas para o fim dessa prova de marcha atlética. Os três seguem aí, firmes, na briga pela liderança. O Brasil não tem nessa prova aquele que seria o atleta com o melhor tempo de classificação, o José Alessandro Baggio. Ele está suspenso por 2 anos por doping de norandrosterona, um esteroide anabolizante. José Alessandro Baggio, que participou de 2 Jogos Olímpicos. Ele foi a Atenas 2004 e também a Pequim 2008. O Brasil, que tem 22 medalhas no atletismo até aqui. Lembrando, as provas de pista acabaram ontem. Hoje temos a marcha atlética de 50 quilômetros e amanhã, encerrando o programa do atletismo, como acontece em todas as competições multidesportivas, como a Olimpíada, Jogos Pan-Americanos não é diferente. No último dia acontece a maratona masculina, tradicionalmente fechando as programações de atletismo, uma das últimas provas desses Jogos Pan-Americanos. Você vê ao fundo aí a Fonte Minerva e os mexicanos contornando a praça. Robson, o que dá para dizer da participação brasileira no atletismo desses Jogos de Guadalajara? Está mantido quase o mesmo número de medalhas do Rio de Janeiro há 4 anos. O objetivo era garantir as 23 medalhas, o Brasil aí com 22. Nardini, o Brasil veio com 60 atletas e parabenizar a todos esses meninos e meninas que entraram na pista, que nós começamos já com a maratona feminina, uma medalha surpreendente da Adriana, que nos deixou muito contente, abrindo os serviços para o Brasil com muita competência. A brasileira foi medalha de ouro nessa prova, uma medalha sensacional. Passamos pelo revezamento 4x100, pelas provas dos 100 metros feminino com a Rosângela, 200 metros com a Ana Cláudia. Os meninos da velocidade também se comportaram muito bem, vieram para cá e não se intimidaram com o peso e a pressão da torcida. Muitos dos nossos atletas competiram contra atletas mexicanos e se comportaram muito bem, porque é muito difícil você receber essa pressão contrária. Mas os 60 atletas que vieram para cá estão de parabéns, porque representaram com muito brio, com muita honra as cores da bandeira nacional. E uma pergunta que você me fez sobre favoritismo. Todos os atletas que entram para uma final, como os 50 km de marcha atlética ou a prova do salto com vara, que a Fabiana Müller acabou não confirmando o favoritismo, todos os 8 atletas têm chance de vencer. Agora, favoritismo nem sempre é a medalha certa de ouro no peito. O atleta tem que vir e confirmar esse favoritismo. E muito do que aconteceu aqui, as surpresas, algumas gratas surpresas, como o capitão Prates, que conseguiu aí uma medalha inédita para ele e para o Brasil, mostraram que a competição é o mais importante. Por isso, o grande barato de um evento como esse, os Jogos Pan-Americanos, que é você estar ali e você poder presenciar cada momento, cada detalhe do que acontece aqui. Então, cada um que está competindo é favorito, cada um que está aqui dentro tem chance, uma janela aberta. Umas janelas um pouco mais abertas, outras um pouco menos. Mas todos têm uma janela para conseguir a medalha de ouro, Nardini. Legal, grande Robson Caetano, lá de Guadalajara. Agora, Robson, olhando aqui a relação dos atletas que conquistaram a medalha para o Brasil, a gente vê aí algumas confirmações. Por exemplo, o Marilson, atleta que hoje se dedica à maratona, bicampeão da maratona de Nova York, por exemplo, conquistando os 10 mil metros masculino, e você viu a prova, ele sobrou nos 10 mil metros, né? Não teve adversários. Será que para Londres, no ano que vem, o Marilson briga por essa medalha de ouro nos 10 mil metros, ou ele vai para a maratona mesmo na Olimpíada? O Marilson tem como prioridade a maratona. Eu conversei com o Adalto Domingues, que é o técnico dele, e ele confirmou que o Marilson tem como prioridade atacar a maratona. Essas provas de 10 quilômetros, inclusive aqui nos Jogos Pan-Americanos, servem como preparação para esse atleta que está realmente muito focado e pensando realmente na medalha para a maratona nos Jogos Olímpicos de Londres. Passou
eu vendo a prova, eu vi que o Marilson estava muito à vontade. O ritmo dos atletas na pista, eles começaram a segurar um pouco o ritmo, pensando que ninguém fosse atacar. E depois do quilômetro 5, o Marilson começou a se destacar na prova, foi embora e não deu mais pelota, não deu mais bola para quem estava na pista. E conseguiu a medalha de ouro. Realmente uma medalha que, para ele, depois de bater na trave tantas vezes, ele conquistou 4 medalhas, 2 de bronze e 2 de prata, conseguiu finalmente a sua medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos. Legal, você vê a classificação, ó, o brasileiro ganhando uma posição. Jonathan Hickman agora é o 5º colocado, a liderança ainda dos atletas mexicanos. O José Orreda, o Nava, Horácio Nava também junto, e o Kiush, da Guatemala. São os 3 primeiros com quase 3 horas de prova. Faltando ainda por volta de 45, 50 minutos para a conclusão dos 50 quilômetros da marcha atlética masculina. Voltando a falar das provas de pista, Robson, muito legal ver também surpresas. Medalhas de gente muito simples, por exemplo, como a Cruz Nonata, prata nos 10 mil metros e conquistando também a prata nos 5 mil metros. Isso é muito legal de ver, né? O esforço de uma pessoa que vem lá de baixo, que enfrenta problemas de estrutura seríssimos e numa competição como essa consegue sua medalha. Bom, a Cruz Nonata, fazendo uma avaliação bem fria da prova, ela que entrou nos 10 mil metros, desconhecida, praticamente desconhecida de todo o povo brasileiro, conseguiu uma medalha de prata inédita e isso a motivou muito para partir para a prova dos 5 mil. Uma prova até mais rápida do que a prova dos 10 mil, porém ela se comportou super bem, fazendo as passagens, acompanhando as líderes, não deixando as líderes escaparem, e as 2 medalhas de prata vêm coroar, né? Toda uma história de um sofrimento e que merece sim aquela matéria especial para falar sobre essa menina que vem de uma origem muito humilde, como acontece com vários atletas que estão no atletismo. A grande maioria vem de origem muito humilde e conseguem, através de eventos como esse, mostrar a sua capacidade dentro da pista, dentro de uma competição tão importante quanto os Jogos Pan-Americanos. A Cruz Nonata está de parabéns pelo fato de ter conseguido não somente 2 medalhas nos Jogos Pan-Americanos, mas de ter tido a coragem de encarar os treinamentos e vir para os Jogos Pan-Americanos desconhecida e sair daqui com 2 medalhas no peito. Nardini. É muito legal. São histórias de superação de atletas que enfrentam todo o tipo de dificuldade. Olha aí, ó. O Aníbal Pau, ele não desiste da prova, mas para ali para pedir um auxílio. Agora começa a ter dor em tudo quanto é lugar do corpo, né, Robson? Ele vai passando ali vaselina nas pernas, porque também tem muito atrito. Alguns atletas colocam até no rosto, para que esse atrito dos óculos escuros também não machuquem o rosto. É uma prova cheia de peculiaridades, cheia de particularidades, coisas diferentes essa prova de 50 quilômetros, né? Exatamente. E um exemplo muito claro é que as cãibras, elas atingem os atletas a partir do quilômetro 15. Muitos atletas começam a sentir as suas cãibras, sentir o desgaste já no quilômetro 15. Por isso, muitos abandonam. E alguns dos que participaram da prova dos 20 km sabem disso. O 20 km é uma prova, eu diria que é a velocidade na prova de marcha atlética. E conversando com a Regina, que é uma técnica lá do Sul, ela me disse que a partir do quilômetro 25, para esses atletas 15, entre o 15 e 25, o sofrimento é muito grande. Claro que lá para o quilômetro 30, 35, as cãibras vêm com muita força e acometem esses atletas. Tanto é que o atleta da Guatemala, que a gente vê agora aí sofrendo para se manter na prova, ele já está com toda a musculatura muito enrijecida, muito dura por conta dessa repetição de movimentos que causam esse atrito. Por isso a vaselina entre as pernas, no rosto, junto com o protetor solar, porque eles saem durante a noite e finalizam a prova já com o dia claro. É muito complicado esse atleta da Guatemala, que agora está tomando uma volta dos líderes. Ele chegou a ser 6º colocado da prova, 5º colocado da prova, e agora está tomando uma volta. É muito complicado. Olha só, você vê ali ao fundo, cara máxima de esforço, se arrastando na prova, o guatemalteco. Não vai aguentar até o fim, de jeito nenhum. Ainda tem muito chão pela frente. Aí, ó.
Está quase andando normalmente. A marcha atlética é uma das provas mais antigas no programa olímpico. Desde 1908. Integra as Olimpíadas, só que não era ainda nessas distâncias. Olha só, está na 6ª colocação, toma mais um aviso ali. A complicada situação do guatemalteco, o José Aníbal Pau. Agora, voltando a falar da marcha nos Jogos Olímpicos, ela começou a ser disputada em 1908. Só que as distâncias eram de 1.500 e 3.000 metros. Aí depois dessa participação em 1908, ela só voltou ao programa olímpico em Amsterdã, em 1928, 20 anos depois. Só que as atuais distâncias de 50 e 20 quilômetros, 50 no masculino, 20 no feminino, só passaram a vigorar a partir de 1956. A gente vai para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais dessa prova de marcha atlética, enquanto o guatemalteco está aí, ó, exausto. Abandona a prova Eduardo Aníbal Pau. O conterrâneo dele, o Kiush, continua na briga pela medalha. Já já a gente volta. PAN 2011 tá na Record News, tá com o Brasil. Jogos Pan-Americanos Guadalajara 2011. Estamos de volta com imagens ao vivo das ruas da capital pan-americana do esporte, com a prova mais longa do programa de atletismo dos Jogos, os 50 quilômetros da marcha atlética para homens. Você vê aí o guatemalteco Jaime Kiush já ficando um pouco para trás. Os mexicanos disparam na ponta, a liderança é do José Ojeda. Na cola dele vem o Horácio Nava. Os dois mexicanos, por enquanto, vão fazendo a festa da torcida, que comparece mais uma vez em peso às ruas de Guadalajara. Por enquanto, vai dando dobradinha do México. O guatemalteco aí na 3ª colocação. A prova que deve ter duração por volta de 3 horas e 50, talvez até um pouco mais. E olha só, agora os dois mexicanos vão lado a lado. Robson, existe corrida de equipe na marcha também, não? Existe. Durante os Jogos Olímpicos é mais provável isso acontecer. Como os Jogos Pan-Americanos são 2 por prova, esse jogo de equipe acaba não sendo assim tão efetivo. Não dá para você pedir um atleta para se sacrificar por outro. Mas com certeza a briga pela medalha de ouro está muito intensa, porque o guatemalteco já ficou e está sofrendo demais lá na 3ª posição. E os dois mexicanos aqui, ó, estão passando exatamente no 42, que é a distância da maratona, faltam só 195 metros, com 3 horas, 12 minutos e 10 segundos. Faltam 8 quilômetros para o final da prova. Agora só passa o guatemalteco na 3ª colocação. Olha o relógio, olha aí. Exausto, evidentemente. E ainda tem chão. Ainda tem 8 quilômetros para se completarem os 50 da marcha atlética. Voltando a falar das provas de pista, em que o Brasil ficou com 22 medalhas no total. Não só na pista, né? Teve a medalha também na maratona da Adriana na semana passada. Mas o Brasil chegando próximo do seu objetivo, que era manter a marca do Rio de Janeiro com 23 medalhas. O Brasil tem até aqui 22, perde apenas para Cuba, que ontem teve um dia fantástico, né, Robson?